São que n mais 1 sobre n elevado a n é menor que n para todo n maior ou igual a 3. Galera, nessa questão aqui, é importante a gente utilizar já essa sugestão que ele está me dando para a gente não cair no ciclo de indução, tá? Então a gente vai considerar isso como se fosse verdadeiro, ó. Sugestão, observe que n mais 2 sobre n mais 1 é menor que n mais 1 sobre n. E eleve ambos os membros dessa igualdade a n mais 1. Aqui está dando uma dica importante para a gente. E depois a gente vai provar que essa sequência 1, raiz de 2, raiz cúbica de 3, raiz quarta de 4, raiz quinta de 5, ela vai ser decrescente a partir do terceiro termo. Então vamos lá, primeiro a gente precisa provar isso aqui e a gente vai utilizar o método da indução finita para poder provar. Galera, toda vez que a gente for começar a provar uma questão pelo método da indução, o primeiro passo a gente sempre começa provando o caso base, que seria para o menor natural dentro das condições do problema que ele está me dando. Por exemplo, ele está me dizendo que isso é válido para todo n maior ou igual a 3. Então o caso base vai ser exatamente para o primeiro valor, que seria n igual a 3. Vamos ver se isso aqui é verdadeiro? Então, jogando na nossa sentença, a gente vai ter que n mais 1, então no caso 3 mais 1, sobre n, que é o 3, elevado a n, 3, é menor que o próprio 3, que no caso seria o n, beleza? Fazendo essas continhas aqui, 3 mais 1 é 4, então a gente vai ter 4 terços elevado ao cubo é menor que 3, e 4 terços é 64, 3 ao cubo dá 27, então a gente vai ter 64 27avos é menor que 3, que isso aqui é verdadeiro, nem precisa a gente fazer conta. Então a gente provou o caso base, e o segundo passo de uma indução matemática é a gente fazer a nossa famosa hipótese de indução. A gente já considerar essa sentença como se ela já tivesse um valor verdadeiro, um valor para n, beleza? Então, a nossa hipótese de indução, eu já vou considerar o caso como verdadeiro. Que caso? Da sentença. Eu vou considerar como n mais 1 sobre n elevado a n é menor que o n. A gente vai considerar isso aqui é verdadeiro, tá? Verdadeiro para algum n. Para algum natural, beleza? A ideia aqui é sempre a gente botar a nossa tese, que é aonde a gente quer chegar, que seria a prova da nossa indução. O que seria a tese? A tese é mostrar que essa sentença ela também vai ser válida para n mais 1, certo? Então, se eu substituir n mais 1 aqui dentro dessa sentença, a gente vai ter que provar que n mais 2 sobre n mais 1 elevado a n, que no caso vai ser n mais 1, é menor que n, que no caso eu tenho que provar para o próximo, que é n mais 1. Se eu conseguir provar isso, a nossa indução está solucionada. Então, sempre a gente tem que partir da nossa hipótese de indução. Então, percebe uma coisinha bem aqui. O que seria a nossa hipótese de indução? Nossa hipótese de indução é n mais 1 sobre n elevado a n menor que n. Tranquilo? Então, se vocês perceberem aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é esse expoente aqui, n mais 1. A primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar essa sentença justamente pela mesma base n mais 1 sobre n, para a gente poder ter aquele expoente n mais 1 ali em cima. Então, ficaria assim, ó, eu multiplicando essa sentença por n mais 1 sobre n, a gente vai ter que isso aqui vai ficar multiplicação de potência de mesma base, a gente vai ter n mais 1 sobre n, conserva a base e soma os expoentes, então vai ficar elevado a n mais 1, menor que esse n multiplicando o n mais 1 sobre n. Beleza. Quando chegar aqui, você vai dar uma pausa e você vai ver a dica que ele te deu. Qual é a dica que ele está me dizendo? Que o n mais 2 sobre o n mais 1 é menor que o n mais 1 sobre n. Então, dá uma pausa aqui. O que ele está me dizendo? Que o n mais 2 sobre o n mais 1
Isso aqui é menor que o n mais 1 sobre o n. Tranquilo? Bora só ver se é isso mesmo? Beleza. Galera, isso aqui, como a gente está trabalhando com os números naturais, se eu elevar ambos esses membros aqui a n mais 1, não vai alterar nenhum valor dessa desigualdade. Mas por que eu vou elevar esses lados no caso, essa desigualdade é n mais 1? Porque eu acabo chegando aqui, ó, nesse n mais 1 sobre n elevado a n mais 1, que é o termo que a gente chegou aqui manipulando a nossa hipótese de indução. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma transitividade, ou seja, n mais 1 sobre n elevado a n mais 1, isso aqui é menor que o n vezes o n mais 1 sobre n. Então, a gente tem aqui um conjunto dessas desigualdades, onde eu posso dizer que essa primeira parte ela vai ser menor que essa terceira parte pela transitividade. Transitividade. Então, nós vamos ter que n mais 2 sobre n mais 1 elevado a n mais 1 é menor. E aqui eu posso cortar, né, n com n, não tem problema. Isso vai ser menor que n mais 1. Se você observar, lá na nossa hipótese de indução, a gente tinha isso aqui, ó, n mais 1, a gente considerou isso como verdade, é menor que n, e observa que nossa última linha aqui, a gente chegou no n mais 2 sobre n mais 1, elevado a n mais 1, menor que n mais 1. A gente acabou de provar que a nossa hipótese implicou na nossa tese. Então, isso aqui, pelo princípio da indução finita, essa sentença ela está provada. Beleza? A gente está fazendo assim informalidade, mas a questão da indução também tem a sua escrita particular, tá? Cada pessoa escreve o passo de indução como quiser, tranquilo? O importante é que você siga a ordem da indução, que é provar o caso base, supor uma hipótese de indução e a partir dessa hipótese de indução a gente chegar na nossa tese, chegar numa implicação de tese, beleza? Continuando na questão, ele fala para a gente concluir que essa sequência ela vai ser decrescente, né, a partir do terceiro termo. Então, vamos lá. A sequência é 1, 2, na verdade é raiz de 2, aí depois vem raiz cúbica de 3, aí depois vem raiz quarta de 4, raiz quinta de 5 e assim por diante. Como é que a gente vai provar que isso aqui é decrescente? A partir do terceiro termo, por exemplo. Galera, se a gente pegar o que a gente provou, o que a gente provou, professor? A gente provou que n mais 1 sobre n elevado a n, isso é menor que n. Beleza? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode jogar a raiz enésima em ambos os lados dessa desigualdade. Não vai alterar. Isso quer dizer que aqui vai dar a raiz enésima de n mais 1 sobre n elevado a n, vai dar o n mais 1 sobre n menor que a raiz enésima de n. Bom, isso aqui é verdadeiro porque a gente provou lá em cima, correto? Se a gente começar a supor valores a partir do terceiro termo, por exemplo, para n igual a 3 aí, a gente vai ter 3 mais 1 sobre 3. Quanto é que dá isso aqui? Vai dar 4 terços, certo? 4 terços. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,3333, beleza? Para n igual a 4, que seria o próximo termo, a gente vai ter, de acordo com a nossa sentença, n mais 1 sobre n, a gente vai ter 4 mais 1 sobre 4. Isso aqui vai me dar 5 quartos. 5 quartos, isso aqui é 1,25. Se for para n igual a 5, a gente vai ter 5 mais 1 sobre 5. Isso aqui vai dar 6 quintos. Isso aqui é 1,2. Se vocês perceberem esses decimais aí, eu coloquei na forma decimal porque vocês estão percebendo que está decrescendo, tá? E se vocês perceberem, essa fração que eu estou montando aqui, ela é a sentença que a gente está trabalhando dentro da indução, que seria esse n mais 1 sobre n. E eu provei que isso é menor que a raiz enésima de n. Ou seja, em todos esses casos, por exemplo, ó, isso aqui é menor
já que o n igual a 3 é menor que a raiz cúbica de 3. Isso aqui é menor que a raiz quarta de 4. E isso aqui é menor que a raiz quinta de 5. Então morreu a parada. A gente acabou de provar que a partir daí essa sentença ela vai sempre decrescer. Beleza? Tranquilo? Ou seja, a sequência 1, raiz de 2, raiz cúbica de 3, raiz quarta de 4, raiz quinta de 5 e assim por diante é decrescente a partir do terceiro termo. Galera, se você puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, eu ficaria muito grato justamente para a gente dar força nesse canal aí, para a gente ter mais resoluções de nível, de questões de nível mestrado, beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima solução. Tchau, tchau!